Olá, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Mais uma vez estou aqui, o professor Tiago, preparado para dar aquela aula para vocês. E hoje a gente vai estudar algo bem interessante, que é a década de 70 e 80, crises e conflitos, que a gente vai observar que nesse período da história nacional e internacional afetou bastante a economia global, e a gente vai ver isso. Mas antes, vamos lá, deixa aí o like de vocês, se inscrevam no canal, que isso nos incentiva a produzir mais esse tipo de material para vocês, tá bom? No fim, nas primeiras décadas após o fim da Segunda Guerra Mundial, na década de 70 mais precisamente, vai começar a expansão do sistema capitalista que a gente conhece hoje. Mas entre a década de 50 e 70, a produção mundial de alimento aumentou e a industrialização também vai se expandir por todo o planeta. E aí os produtos manufaturados, eles vão quadruplicar, que aí vai ter uma grande transformação no comércio. E aí a gente vai observar que o comércio, as transações comerciais entre os países nesse período vão crescer até 10 vezes mais. E isso, gente, esse período inclusive vai ser conhecido como Era de Ouro do Capitalismo, que aí a gente vai observar que está se produzindo alimento, produtos industrializados como nunca foram vistos até antes na história. Só que, em contrapartida, começou, através dessa evolução da indústria global, vai surgir também os problemas ambientais, principalmente a poluição do ar e das águas, e também os desmatamento, e também o aquecimento global. E aí, nesse período, também começaram a surgir organizações ambientalistas, como a ONG, o Greenpeace, que foi fundada em 1971, e eles começaram a se mobilizar contra a degradação do meio ambiente. E no mesmo tempo que existiu essa evolução, do alimento, foi a indústria, os produtos quadruplicaram, mas a gente vai observar que todos os produtos que a gente tem hoje, a matéria-prima vem da natureza. Então o que é que você precisa? Mais áreas cultiváveis, então precisa desmatar para plantar, para ter mais alimentos. E aí a gente vai observar que quando a produção do alimento aumentou e a indústria também aumentou, também aumentaram os problemas ambientais. E aí, gente, a gente vai observar que das coisas que influenciaram basicamente o processo da expansão das atividades industriais foi o baixo preço do petróleo, que era a principal fonte energética das indústrias. Hoje a gente tem como uma principal fonte, por exemplo, da nossa vida cotidiana, a eletricidade, Então a gente tem o nosso celular, o computador, tem a TV, que são ligados. E a indústria, nesse período, a base de funcionamento das indústrias era o petróleo. E nesse período, o preço do petróleo era baixo. Então isso incentivou verdadeiramente a expansão industrial nesse período. E aí, nos Estados Unidos, gente, a gente vai
observar que teve o período que foi a Guerra do Vietnã, né, que teve a interferência. Os Estados Unidos verdadeiramente mandou seu exército, né, para lutar na Guerra do Vietnã. E em compensação dessa guerra, aconteceu um crescimento da dívida nacional. E aí o que foi que aconteceu? Diante disso, em 1971, o governo norte-americano ele promoveu a desvalorização do dólar, né? E aí a gente vai observar, com essa desvalorização, com essa queda do dólar, também todas as outras moedas de outros países também vão ser alteradas. E aí com isso a gente vai observar que vai surgir alguns países que vão ter uma crise nesse período pela essa desvalorização do dólar, que vai influenciar no mundo todo. E aí o que mais nesse período vai fazer com que esse período se torne um período de crise foi em 1973, né, a véspera da chamada Guerra do Yom Kippur, que foi um conflito, né, entre os árabes e israelenses. Lá o que foi que aconteceu? Antes, né, da Guerra do Yom Kippur, as organizações, né, a OPEP, ela vai dropar o preço do barril do petróleo. O que é que acontece? Se um barril de petróleo custasse, por exemplo, $30, ele ia custar agora $60. E aí o que foi que aconteceu? A OPEP também ela suspendeu a venda de petróleo para todos os países que apoiassem o governo de Israel, né? Porque a gente sabe que os maiores países produtores de petróleo são os países árabes. E aí a gente vai observar que existe até hoje esse conflito entre Israel e os árabes, né, que é na Palestina. E aí a gente vai observar que ainda a gente vê na televisão aqueles conflitos que existem até hoje naquela região. E aí o que foi que aconteceu? As indústrias, que a sua matéria energética primária era o petróleo, eles começaram a reduzir o seu ritmo de produção. E aí começaram a demitir trabalhadores, que aí vai deixar milhares de pessoas desempregadas. E aí a gente vai observar que vai gerar uma crise, né, que é chamada também a crise do petróleo, que o Brasil, na época da ditadura militar, vai sofrer com isso. Nesse processo, gente, a gente vai observar que as potências capitalistas, né, que é os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, que era nesse período, vai ser reduzido o crescimento econômico, e vai haver, e nesses países vai crescer a inflação, né? E não apenas nos países capitalistas, né, as superpotências capitalistas, mas também os países que ficam na África, na Ásia, na América Latina, vai ter uma recessão, né? E aí, nesse período, vai aumentar principalmente o desemprego, a desigualdade vai aumentar. E aí a gente sabe que quando a desigualdade social aumenta, aumenta também outros problemas sociais. Por exemplo, a violência também aumenta. E aí a gente vai observar que com tudo isso, gente, vai acentuar principalmente o número de pessoas a viver na miséria, que são problemas sociais que até hoje os países ainda enfrentam, mas quando passa por uma crise, isso também aumenta os problemas sociais. Diante dessa crise, né, que foi generalizada, né, que foi uma crise global, algumas pessoas, alguns economistas começaram a defender a necessidade de uma nova política econômica, né, de uma forma que era uma forma para reduzir
os gastos, né? E aí o que foi que aconteceu? Nessas novas políticas, né, o mercado ele começou a regular livremente os preços dos bens e serviços. O que é isso? Sem interferência do Estado. Essa nova política econômica, que é chamado neoliberalismo, ele previa que o mercado mesmo regulasse os bens, dos produtos e dos bens de serviço livremente, sem precisar do Estado. E também eles eram a favor das privatizações das empresas estatais e também da abertura da economia em relação ao mercado externo. E aí a gente vai observar que isso eram as ideias neoliberalismo que começou durante essa crise que teve, a crise do petróleo, e vai afetar a muitas pessoas, principalmente a classe trabalhadora. Os governos, gente, que verdadeiramente nesse período que participavam, né, disso, eles diziam, né, que o governo ele deveria reduzir o máximo a participação, né, de serviços e assistências sociais, que as assistências sociais que o governo dava à população deveriam ser das empresas privadas. E aí nesse processo que a gente vai observar é que vai ter o quê? A legislação trabalhista deveria ser substituída, segundo as ideias neoliberais, é o que a gente vive hoje, na verdade, substituído pela livre negociação entre o patrão e o empregado, que são ideias neoliberalistas, que é o enfraquecimento principalmente das leis trabalhistas. E também eles queriam, com isso, enfraquecer a participação dos sindicatos, que na verdade os sindicatos eram muito fortes, ainda são, né? Mas essas medidas principalmente era para enfraquecer os sindicatos. E também eles prometiam que com isso ia existir um crescimento econômico e uma distribuição melhor de riqueza, mas isso na verdade no neoliberalismo não aconteceu. Aconteceu o quê? Que quem era pobre cada vez ficou mais pobre e os ricos, as grandes empresas privadas, ficaram cada vez mais ricas. Uma das primeiras, né, teorias econômicas do neoliberalismo e uma das suas defensoras que colocou verdadeiramente em prática foi Margaret Thatcher, né? E também nos Estados Unidos, o seu principal, né, idealizador que espalhou as ideias neoliberalistas foi o presidente Ronald Reagan, que foi no seu governo entre 1981 e 1989. E aí, depois que foram tanto utilizadas essas ideias do neoliberalismo, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, os outros países também começaram a adotar essas teorias econômicas conhecidas hoje como neoliberalismo. A gente vai observar que com o neoliberalismo a economia dos países verdadeiramente cresceu, mas junto com a economia dos países também vão crescer as desigualdades sociais. Por exemplo, na Grã-Bretanha, né, na Inglaterra, existia nesse período, na década de 80, 400 mil sem-tetos. Era uma desigualdade social gigantesca. E ainda, se a gente for observar no Reino Unido, né, lá, a Margaret Thatcher, ela vai construir um imposto chamado poll tax, que era um imposto que custaria, né, os governos locais. Por exemplo, as prefeituras, para que as prefeituras tivessem dinheiro, a Margaret Thatcher vai fazer este poll tax. Só o que é que isso? Antes, esse imposto era uma taxa única, todo mundo pagava o mesmo valor.
né? Mas com as novas economias, com as novas ideias neoliberalistas, a gente vai observar que o poll tax ele começou a ser baseada na renda da população, dos cidadãos. E isso, gente, a renda vai mexer com a renda principalmente das pessoas menos favorecidas, daquelas pessoas que eram mais pobres. E aí o poll tax foi considerado uma injustiça, teve manifestações contra ele. Verdadeiramente foi horrível. O sistema neoliberalismo, que é o que a gente vive hoje, é um sistema de injustiça. Se a gente for observar que hoje o pobre, que é trabalhador, perde seus direitos, os seus salários cada vez são menores, enquanto cada vez as rendas da população mais rica do Brasil aumenta, enquanto a da população mais pobre aumenta a desigualdade social. É horrível. Gente, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Eu fiz um slide bem explicativo, bem sucinto, para que vocês consigam compreender o que foi esse período que aconteceu entre a década de 70 e 80, com os avanços das ideias do neoliberalismo que surgiram depois da crise do petróleo, que a gente vai observar. Espero que vocês tenham entendido o que é verdadeiramente o neoliberalismo e as suas consequências para a população global, não apenas do Brasil, mas do mundo inteiro. Mas para a gente terminar, gente, deixa o like aí, né? Se inscreva no canal, que isso nos incentiva a produzir mais vídeos para vocês. Até mais, gente!